Olá, eu espero que vocês estejam bem e preparados para o que vem, porque temos um novo vídeo com várias receitas na slow cooker. São, 4 no total. Já temos um vídeo do mesmo género aqui no canal que eu vou deixar ficar nos cards e também na descrição o link para vocês poderem ver. E agora temos mais 4 receitas deliciosas e simples que eu preparei com muito carinho para vocês poderem pôr a vossa slow cooker a funcionar. Cada vez mais a slow cooker me dá muito jeito, então agora nesta nova fase, com as novas rotinas do trabalho, é excelente. Eu preparo a slow cooker de manhã, deixo-a ficar, ao almoço eu venho a casa, vejo como é que está. Se for uma coisa que fique pronta em 4 horas, então à hora do almoço está pronto. Se for algo para 8 horas, posso deixar ficar o resto do tempo. Às vezes deixo ficar a fazer durante a noite, em vez de fazer durante o dia, enfim. Mas tem-me dado muito jeito e eu quando cozinho na slow cooker gosto de o fazer em quantidade, portanto aproveito também para congelar aquelas marmitas deliciosas que nos ajudam muito no dia a dia. Temos então 4 receitas, eu vou deixar-me de conversa e vou-me passar os clipes das receitas, espero que vocês gostem, porque foram todas preparadas com muito carinho. Hoje eu vou fazer caldo de frango e eu gosto sempre de utilizar a minha slow cooker para fazer os caldos. Então vou mostrar-vos. Eu acho que já há vídeo aqui no canal de como fazer caldo de frango, mas não me lembro se na altura eu gravei método tradicional ou na slow cooker. Seja como for, o link desse vídeo vai estar na caixa da descrição deste vídeo que vocês estão a ver, para poderem ver a receita ao pormenor. Então, o que é que eu vou utilizar para fazer o meu caldo de frango? Vou usar 2 cenouras, elas estão inteiras, porque eu depois quero aproveitá-las para, por exemplo, fazer um arrozinho. Vai levar também uma cebola, que eu cortei em 4 partes, e vou pôr aqui no fundo. De frango, eu gosto de utilizar as carcaças, eu vou guardando no congelador e depois então utilizo para fazer o caldo. Isto ainda tem muita carne, portanto o que eu vou fazer é depois de cozinhado, deixo arrefecer o frango e vou retirar toda essa carne, porque dá para fazer uma espécie de arroz, como se fosse arroz de pato, mas de frango. Isto tem muita carne ainda. Então, vai para aqui, vou utilizar a carcaça de 4 frangos. Vocês aqui podem colocar, por exemplo, a rama de alho francês, várias ervas aromáticas, raminho de salsa, de coentros, aquilo que vocês mais gostarem. Aqui em casa hoje eu não tenho assim ervas aromáticas frescas, então eu vou usar desidratadas. Mas primeiro eu vou pôr uma boa mão de grãos de pimenta. Eu tenho aqui 4 tipos de grãos de pimenta diferentes: branco, rosa, preta e a verde. Vou pôr aqui, que dá um ótimo sabor ao caldo. Vou pôr também 2 folhas de louro. E vou então usar esta mistura de ervas, que vocês já viram aqui em centenas de vídeos e que eu gosto muito. Vou pôr uma boa quantidade destas ervas secas. Estou a pôr o olho, mas já sabem que podem pôr um raminho de salsa, podem pôr, já vos falei dos coentros, não me queria estar a repetir, mas realmente aquilo que vocês gostarem mais, tomilho, alecrim, por exemplo, fica muito bem aqui. Agora eu vou pôr um pouquinho de sal. Eu nunca costumo pôr muito sal nos caldos, principalmente feitos na slow cooker, porque isto, como cozinha lentamente, o sabor vai intensificar-se. Então, só assim um pouquinho de sal. E agora é colocar a água, assim até tapar o frango. Vou colocar mais um pouquinho de água. Pronto, mais ou menos até tapar o frango, porque a minha slow cooker é pequena e eu também não quero estar a colocar demasiada água, porque depois pode saltar. Ora, é tapar a slow cooker e pôr a cozinhar. Ora, agora vamos tapar a slow cooker e ligá-la. Ora bem, eu deixei o caldo cozinhar durante 7 horas em low. Entretanto, deixei-o arrefecer um bocado por causa de conseguir embalar e também conseguir desfiar o frango. Eu retirei toda a carne
dos ossos, livrei-me dos ossos e das peles, coloquei aqui nesta caixa e tem 250, menos um bocadinho, de carne de frango, não é? Juntei-lhe uma cenoura às rodelas, eu coloquei duas na slow cooker, uma está aqui às rodelas e também enchi de caldo. O que é que eu vou fazer com isto? Eu vou fazer arroz, tipo arroz de pato, mas de frango no caso. E vocês podem fazer várias coisas, podem refogar o frango com alho francês, juntar-lhe espinafres, uma massa cozida e levar a gratinar, por exemplo. Há várias coisas que vocês podem fazer com este frango, nada se desperdiça. Nesse caso, como nada se desperdiça, eu pus 2 cenouras. Esta aqui vai para a sopa. Daqui por um bocadinho eu vou pôr a Yami a fazer sopa e vou adicionar esta cenoura porque lá está, nada se perde. Em relação ao caldo, deu 1 litro de caldo, está aqui algum e o resto eu pus nestes saquinhos de gelo. Adotei a dica da Luciana e coloquei então em saquinhos de gelo. Porque eu só tenho o congelador do meu frigorífico americano, não cabe tudo, tenho lá vários frasquinhos de pesto, de pasta de pimentão e então já não conseguia pôr muitos mais frascos, resolvi colocar o que me sobrou de caldo nestes saquinhos de cubos de gelo. E está aqui ao fim de 7 horas, fiquei com o caldo pronto, com frango para uma refeição, caldo que vou congelar em separado e esta cenourinha que vai então para a sopa. Ora, eu vou fazer mais uma receita aqui na slow cooker, hoje é dia de cozinhar na slow cooker. Eu vou fazer uma carne de vaca quase como se fosse assada no forno, só que eu vou fazer na slow cooker, vou pôr alguns vegetais que depois irei triturar com o molho que se formar aqui para fazer um molhinho bem delicioso. Então é exatamente pelos vegetais que eu vou começar. Vou colocar aqui no fundo cebola e cenoura. Eu tenho 2 cebolas e 2 cenouras que cortei assim grosseiramente. Não me importa cortar muito miúdo, porque, como eu vos disse, isto depois de cozinhado eu vou retirar a carne e vou pegar no molho e em todos estes vegetais e vou triturar para formar uma delícia. Depois, para a carne, eu tenho aqui uma boa posta que já vos vou mostrar. Está aqui, ela tem 1,3 kg, é bem jeitosa e é ótima então para fazer assim. Agora a única coisa que eu vou acrescentar aqui são temperos, vou temperá-la deste lado, vou virar e vou temperar do outro. Vou deixar uma coisa bem simples, só sal, malagueta, alho picado, um pouco de pimentão doce e um fio de azeite. Então eu vou acrescentar aqui uma folhinha de louro, vou temperar com sal. Eu nunca coloco assim muito sal quando cozinho na slow cooker, porque como isto vai cozinhar durante muitas horas e lentamente, tem tendência aos sabores intensificarem. Então eu prefiro depois provar daqui a umas horas e retificar se for necessário. Estou a pôr pimentão doce. Vou colocar assim uma malagueta destas, assim, destas secas, uma malagueta pequena. Vou juntar um pouco destas ervas, desta mistura de ervas. Esta é do Lidl, vejam bem o rótulo dela, mas eu também compro muitas vezes no Aldi, umas que também diz lá que é para saladas, eu uso em várias coisas. A maioria das vezes não uso em saladas, uso noutras receitas. E vou então regar com um fio de azeite. Os temperos estão colocados aqui na nossa carne, bem simples. Vou tapar e ligar aqui no médio. Eu já vos falei várias vezes, mas tenho que repetir porque pode aparecer pessoas novas que não conheçam esta panela. Ela é pequena do Lidl e tem 3 temperaturas. Em low, basicamente ela só mantém quente, por isso eu tenho que pôr no médio, que é o verdadeiro low desta panela. Então eu vou deixar ficar no médio durante 8 horas. A meio da cozedura eu venho, viro a carne e também já dou uma espreitadela a nível de temperos a ver o que é que me parece.
a nossa carne esteve praticamente 8 horas na slow cooker. Estão a ver o líquido que ela soltou e a carne está ótima. O que eu vou fazer é tirá-la da slow cooker e vou fatiar a carne para guardar. Se eu fosse servi-la agora, o que eu faria era ligar o forno com o grill, só a parte de cima ligada, aí a uns 200 ou 220 graus, colocava a carne numa assadeira ou no pirex e levava ao forno para ela tostar a parte de cima. Mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é deixar para o almoço de amanhã e congelar também. Portanto, eu vou fatiá-la e vou ver quantas fatias é que isto vai dar, para ver se dá para 2 ou 3 refeições. Eu acho que dará para 3. Eu já a deixei arrefecer um bocadinho, que é para ser mais fácil de fatiar, senão ia se desfazer muito. Ela assim está muito fácil de cortar. Eu fatiei a carne, dividi aqui em 3 doses. Entretanto, coloquei o molho aqui na Yummy para triturar. A única coisa que eu fiz foi retirar a folha de louro e depois triturei tudo. O molho que tinha, mais a cebola, os pedaços de cenoura, tudo. Triturei tudo. Achei que estava bom, assim, de estar espesso, vá. Mas se vocês acharem que fica muito espesso, podem colocar um bocadinho de água. De temperos também está bom, que eu já tinha provado. E agora, estou aqui a dividir o molho pelas aldeias, costuma dizer. A dividir pelas 3 doses. 2 vão ser para congelar e uma será para o nosso almoço de amanhã. Prontinhos. Esta do Pirex vai para o frigorífico, vai ficar para amanhã. E as outras vou tapar e vou congelar. Eu gostava de ter Pirexes para este tipo de situações, porque eles são super práticos, em vidro, saem do congelador e podem ir para o forno, para o frigorífico, são mesmo muito práticos, mas não tenho que ir ao IKEA ver se encontro alguns de bom tamanho, então vou congelar mesmo em caixas de plástico. Pronto, é só fechar bem, identificar aqui o que é por fora com o marcador e guardar no congelador. Amanhã esta eu vou retirar do frigorífico, tiro a tampa e levo ao forno a 180 graus, tapado com folha de alumínio, o tempo suficiente para aquecer e o molho também ficar bem quentinho e a carne também. A nível de ingredientes não vai ser muito diferente da minha receita tradicional de rancho. Então, aqui na tábua eu tenho cenouras, 2 cenouras já cortadas em cubos, tenho aqui atrás uma cebola picada, 4 dentes de alho picados e depois aqui tenho chouriço e tenho bacon. Ambos estavam congelados, portanto eu não pesei, não sei bem as quantidades, mas devo ter aqui meio chouriço e talvez 100 gramas de bacon ou um bocadinho mais. E eu vou colocar isto tudo já aqui dentro da minha slow cooker. Começar aqui pela parte dos legumes. E deixa-me só espalhá-los aqui no fundo. E agora a parte aqui do chouriço e do bacon. Pronto, agora eu tenho aqui cerca de 500 gramas de carne de vaca para jardineira. Eu cortei em pedaços mais pequeninos porque eu gosto. Acho que fica melhor no rancho quando são assim pedaços mais pequenos. Vou colocar agora a parte do frango. Tenho aqui o peito de um frango cortado também em cubinhos, mais ou menos do mesmo tamanho da carne de vaca. Por aqui. E agora vamos à parte dos temperos. Eu vou colocar pimenta. Vou pôr 2 folhas de louro. Isto são cominhos em pó. Eu vou pôr uma colher de chá. Tenho aqui a medida da meia, mas vou pôr uma completa. Eu gosto bastante de cominhos. Polpa de tomate. Vou pôr, não sei, mais ou menos 2 ou 3 colheres. Um quarto de chávena, mais ou menos. Ok. Não vou pôr mais nenhum líquido para já, porque a carne e os legumes vão começar a soltar os próprios sucos, mas se vocês acharem que é melhor, podem colocar um golinho de água. Eu acho que não faz falta. Só me falta pôr aqui o sal, vou já tratar disso. Vou temperar aqui também com sal. Pronto, agora eu vou tapar a slow cooker e vou ligar em low para isto cozinhar durante 8 horas.
Eu vou vendo de vez em quando, vou mexendo. Se necessário, eu acrescento mais água. Talvez vá precisar, depende dos líquidos que isto largar, mas talvez precise na altura de pôr a massa. Vai ser uns cotobelinhos. E nessa altura então eu posso acrescentar água, mas eu vou vendo e vou mexendo. E então, como eu vos disse, daqui a 6 horas eu vejo para colocar a massa, tá bem? Vou estando de olho nisto, mas vai ficar em low. Passaram-se 5 horas e o nosso prato está assim, nossa espécie de rancho. E agora vai ser mesmo só uma espécie de rancho, porque eu não tenho grão de bico cozido. Achei que tinha, mas afinal tinha o gasto e não vou estar agora a ir ao supermercado, então vou fazer com feijão vermelho. Vou colocar 2 latas destas pequenas de feijão vermelho aqui dentro. Pronto, vai ficar na mesma uma espécie de rancho, só que sem o grão de bico e com feijão vermelho em vez do grão. Vou pôr na mesma a massa, os cotobelinhos. Estas latas são as pequenas de feijão. Eu não vou colocar nada a espessar o molho para ele ficar mais espesso, porque o feijão vocês veem que tem aqui algum que já está meio desfeito e eu vou colocar então os cotovelos que vão absorver esse molho, mas senão eu colocava uma colherzinha de sopa de farinha, dissolvia em água e adicionava aqui. Eu vou pôr 2 chávenas de colinho. Coloquei uma, agora vou colocar a segunda chávena de cotovelinhos. Vou mexer muito bem, tapar e deixar cozinhar. Provavelmente eu vou precisar de adicionar água e retificar os temperos, está bem? Porque a massa vai absorver. Eu até acho que já vou adicionar um pouquinho de água aqui. E deixar então cozinhar. Passaram 5 horas, a carne está bem cozidinha. Por isso já está na altura de eu colocar estas coisas. Pronto, vou colocar aqui mais um pouquinho de água. E vou tapar e deixar ficar a cozer, que é para a massa cozer. E depois daqui a 30 minutos eu já venho ver como é que isto está. Começo a ver se a água é suficiente ou se precisa de mais. E também o ponto da massa. E retificar temperos, que é muito importante. Vou mostrar-vos aqui o resultado final. Eu fiz 3 doses, coloquei já em caixas, polvilhei com salsa picada. Estas 2 eu vou fechá-las e vou congelar e esta vai para o frigorífico porque será o almoço de amanhã. Então já fiquei aqui com algumas refeições preparadas na slow cooker, que não deu trabalho quase nenhum. Em relação à massa, eu adicionei, como vocês viram, os cotobelinhos e deixei cozinhar 40 minutos. Ao fim de 40 minutos ela estava no ponto, não precisava de cozinhar mais. Retifiquei os temperos, estava tudo ótimo. E pronto, foi só separar então a quantidade desejada. E polvilhar com salsa e está feito. Também posso polvilhar com salsa depois de aquecer para servir. Mas pronto, coloquei aqui para vos mostrar. Eu hoje vou fazer um caril de frango aqui na minha slow cooker. É de frango e grão. É uma receita bastante simples, mas eu quero vos mostrar. Então, eu aqui no fundo da minha slow cooker já coloquei uma cebola picada. E agora eu tenho aqui o peito de 2 frangos cortados em pedaços pequeninos. E eu vou temperar o peito do frango com sal e com pimenta, tá bem? Vou temperar muito bem. Agora, então, pimenta. Estou a utilizar mistura de pimentas, mas podem temperar só com pimenta branca ou aquela que mais gostarem. Agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa de pó de caril. Eu gosto de utilizar este, que compro muitas vezes no Continente. Utilizem um pó de caril bom, porque vai fazer toda a diferença na vossa receita. E coloquem então uma colherzinha de sopa. Vou pôr 2 colheres de sopa de polpa de tomate. Eu não vou pôr para já o grão porque ele já está cozido, então eu vou colocar só quando faltar 1 hora para o caril ficar pronto. Agora, coloquei 200 ml de caldo de frango. O meu caldo está congelado assim, eu era para pôr a descongelar no micro-ondas, mas nem sequer me lembrei. Mas não há problema porque ele descongela no instantinho. Então vou só colocá-lo aqui dentro assim.
E agora vou ligar a minha slow cooker e pôr isto tudo a cozinhar. Como o peito de frango cozinha no instante, eu vou cozinhar o meu caril na temperatura mais alta durante 4 horas. Daqui a 3 horas eu coloco o grão e vejo como é que está de temperos, mas é assim bem rápido, em 4 horas o caril fica pronto e fica bem saboroso. Bem, já se passaram 3 horas de cozedura. Isto ganhou bastante líquido. Vocês sabem como é que é quando se cozinha em slow cooker e ele depois as carnes vai alargando os seus próprios sucos. Agora eu vou juntar 2 latas de grão de bico cozido, das pequenas, podem juntar uma das grandes. Eu já retifiquei de temperos, não precisei de acrescentar nada, estava ótimo. Pronto, é só juntar agora aqui o grão, mexer e deixar cozinhar mais 1 hora. E daqui a 1 hora o nosso caril está pronto. Simples, é só dividir. Eu vou dividir por 2 ou 3 pirexes e vou congelar. E depois é só aquecer, juntar arrozinho basmati e comer. Eu adoro gravar este tipo de vídeos com várias receitas ao longo do meu dia-a-dia, são fáceis e práticos, as receitas também são deliciosas e simples, por isso eu gosto muito de gravar e gosto muito de vos trazer estas ideias. Eu espero que vocês também gostem. Para além da slow cooker há também o mesmo quadro, mas em receitas da air fryer, e haverá um novo vídeo brevemente, já está prometido há muito tempo, mas agora ele vai mesmo sair. Da air fryer normalmente eu faço 5 receitas no mesmo vídeo, portanto demora-me ali um bocadinho mais. E eu gosto de vos trazer também sugestões diferentes. Também é por isso que eu não gravo tudo aquilo que eu faço na slow cooker ou tudo aquilo que eu faço na air fryer, porque eu gosto de vos trazer sugestões diferentes, então eu experimento as receitas e depois volto a fazer para gravar, para ter a certeza que a comida fica deliciosa e que vocês podem fazer nas vossas casas, porque não se vão arrepender. Então, temos agora o segundo vídeo da slow cooker. Fica prometido um terceiro, porque já tenho várias ideias para vos trazer. E também, então, está prometido o segundo vídeo da air fryer. Vou-me despedir, muito obrigada por assistirem, espero que gostem, não se vão embora sem deixar ficar um likezinho bom. Eu sei que o vídeo ficou muito grande, já é normal, mas mesmo assim espero que vocês gostem. Fiquem bem, um beijinho grande e até ao próximo vídeo, tchau!